tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao seminário de álgebra. Nesta ocasião temos o professor Sábio Rivas, da Universidade Federal de Ouro Preto, que vai falar sobre problemas de soma zero diretos, inversos e com peso. Pode começar, professor. Beleza, obrigado pelo convite. Bom, então, deixa eu falar sobre problemas de soma zero, diretos, inversos e com peso. E assim, queria que vocês me interrompessem na hora que vocês se sentirem à vontade, assim, não precisa esperar o final, não, tá? E o que são problemas de soma zero? Vamos lá. Então, algumas perguntas iniciais que a gente pode fazer são as seguintes, né? Por exemplo, essa daqui. Dados 5 inteiros, será que sempre existe uma subsoma múltipla de 5? Né? Se a gente consegue pegar alguns desses 5 inteiros e somar de alguma forma e dar um múltiplo de 5? Então, isso sempre dá para fazer. E, além disso, se a gente pegar 4 inteiros, não existe uma sequência com 4 inteiros que a gente não consegue tomar subsequências, né, subsomas, que são múltiplos de 5. Então, com 5 dá, mas com 4 não dá. Então, por exemplo, com 4 a gente pode pegar a sequência 1, 1, 1, 1. Um 1 repetido 4 vezes. Com isso, essa sequência 1, 1, 1, 1 não tem nenhuma subsequência que é múltipla de 5. Outra pergunta similar que a gente pode fazer é fixando o tamanho da subsequência. Então, por exemplo, dados 5 inteiros, existem exatamente 3 deles, cuja soma é múltiplo de 3. Né? Então, isso aí também dá para fazer no papel, assim, talvez tenha que dividir em alguns casos, mas se vocês pensarem uns 3 minutos, vai sair, né, a resposta disso. Né? Vai dar certo. Agora, se a gente diminuir de 5 para 4 inteiros, então isso não é possível. Né? Não existe uma subsoma de tamanho 3 com uma zero. Então, por exemplo, se a gente pegar a sequência 0, 0, 1, 1, não tem nenhuma subsequência de tamanho 3 e soma zero. Então, problemas de soma zero são... Sabe, como são inteiros, podem ser negativos nesse caso também? Pode ser negativo. Aqui, na verdade, o que importa é a gente olhar módulo 5, né? Então, ok. Inteiros aqui a gente pode só reduzir módulo 5 e olhar só o resto. Beleza. Então, esse tipo de problema, né, problema de soma zero, ele tem conexões e aplicações em diversas áreas, né? Por exemplo, em fatorações não únicas de ideais, na teoria de Ramsey, em grafos, em geometria finita, inteiros algébricos e formas quadráticas binárias, teoria analítica dos números, em particular com os números de Carmichael. Foi aí que, na verdade, eu aprendi, né, comecei a aprender sobre problemas de soma zero, porque números de Carmichael foi o tema da minha dissertação de mestrado. Então, foi aí que eu comecei a ver. Assim, né? E também tem só um parênteses aqui, números de Carmichael são números importantes, de alguma forma, em testes de primalidade, né? Testes de Miller-Rabin. Então, e também tem conexões com códigos corretores de erro. Né? Dá para usar argumentos de códigos para dar cotas para certas constantes que aparecem aqui em soma zero. Beleza. Então, o que são sequências sobre grupos? Né? Né, a gente vai definir formalmente o que é uma sequência sobre um grupo. Então, primeiro a gente vai pegar um grupo. Inicialmente ele vai ser abeliano, finito. Né? Depois a gente vai até olhar alguns grupos que não são abelianos, mas inicialmente vamos pegar só grupos abelianos.
Então, os problemas de soma zero estudam condições para garantir que uma sequência tem uma subsequência com soma zero. E essa subsequência, a gente coloca alguma propriedade nela. Por exemplo, comprimento dela, né, fixa o comprimento dela, ou então um comprimento pequeno, ou então coloca pesos, ou repetições ou não. Então, para cada uma dessas coisas e para cada grupo a gente tem um problema diferente e que se resolve, geralmente, se resolve de uma maneira totalmente diferente um do outro. Então, é isso. E aí uma sequência S sobre o grupo G vai ser um elemento finito e sem ordem do monoide abeliano livre. Esse monoide aqui. Equipado com a concatenação, né? O produto no monoide é a concatenação. Então, vai ser esse pontinho um pouco mais grosso do que o pontinho da reticência aqui, né? Então, sequências, né? Aqui eu falei um monte de coisa difícil, um monte de palavra estranha, mas sequências vão ser coisas dessa forma aqui, ó. Vai ser um produto, mas um produto dentro do monoide. Então vai ser termos, né? Termos G1 até GK, que a gente vai colocar entre pontinhos. Às vezes a gente vai escrever também dessa segunda forma aqui, né? Vai omitir os pontinhos e colocar dessa forma abreviada, mas isso aqui significa não um produto, mas sim uma sequência. E também como a sequência não tem ordem, né? A gente pode reescrever de outras formas, por exemplo, dessa aqui, que é o G tal de I. Esse tal aqui é uma permutação de K elementos. Então, esses GIs são os termos de S, o K é o comprimento da sequência, e tal é qualquer permutação de K elementos. Né? A gente também pode abreviar dessa forma aqui, né? Por exemplo, G vezes G vezes G vezes G, a gente vai abreviar como G elevado a T. Né? Só que esse T aqui não é uma potência, e sim o número de repetições. Né? O número de repetições do G. Então, a multiplicidade de G na sequência S vai ser denotada por VG de S, né? E então a gente pode também reescrever as sequências dessa forma aqui. Produto no monoide de elementos do grupo elevados à sua multiplicidade, né? Quantas vezes eles aparecem. T é uma subsequência de S se T divide S no monoide, ou seja, se a multiplicidade de qualquer elemento em T for menor do que a multiplicidade do mesmo elemento em S. E aí, nesse caso, a gente escreve o ST-1 como sendo a sequência com os elementos de S, tirando os elementos de T. Algumas notações que a gente precisa também são essas daqui. O sigma de S vai ser a soma dos elementos de S, né? Soma dos termos de S. Esse sigma maiúsculo de S vai ser o conjunto de todas as subsomas de S. Então, a gente pega subsequências de qualquer tamanho e faz a soma de cada uma dessas subsequências, a gente vai ter o conjunto das subsomas de S. E aí a gente diz que S é livre de soma zero se o zero não é uma subsoma de S, e a gente diz que S é sequência soma zero se quando a gente somar todos os elementos de S, der o elemento zero. Sábio, só uma pergunta. Essa multiplicação e soma, porque assim, você tem um grupo, né? Você tem uma operação lá. Uhum. Não necessariamente a operação do grupo. Uma delas tem que ser do grupo. Isso, aqui a gente está lidando com o grupo abeliano por enquanto, então é soma. Aqui é a soma.
Então, essa soma aí seria a operação do grupo. Isso. E mais para frente, quando eu for falar sobre grupos não abelianos, a gente vai trocar a soma por multiplicação. E aí pode confundir um pouco com o produto no monoide, né? Tá. Mas por enquanto aqui a soma é a operação do grupo e a multiplicação é a concatenação lá no monoide. Tá bom. Beleza? Obrigado. Então, por exemplo, aqui, S, né, a gente vai olhar essa sequência S aqui, que é 0, 1, 1, 2, 3, 3, dentro dos inteiros módulo 5, né, esse grupo aqui dos inteiros módulo 5. Então, a sequência a gente pode escrever dessa forma, a gente pode escrever dessa forma também, só que embaralhando os termos, ou pode escrever dessa outra forma aqui, 0, 1 ao quadrado, né, esse quadrado aqui que significa que o 1 repete 2 vezes, o 2 só aparece uma vez, o 3 aparece 2 vezes. E aí, se a gente somar os termos de S, olha só, 0 mais 1 mais 1, mais 2 mais 3 mais 3, isso aqui está dando 10, né? Que, portanto, em módulo 5 dá 0. Então, S já é uma sequência soma 0, só que de comprimento 6. Essa subsequência aqui, que é o 2, 3, né? A gente pegar 2, 3 aqui, essa subsequência, ela também é soma 0, porque né, a soma aqui dá 5, que é 0 módulo 5, e tem comprimento 2. E acho que a parte mais importante assim, dessa teoria de soma 0, né, por si só, assim, se a gente olhar só a teoria de soma 0, sem as outras conexões, assim, né, são essas constantes que aparecem, essas invariantes. Basicamente assim, a gente tem um grupo, a gente quer que exista uma subsequência, a gente tem um grupo, a gente quer que toda sequência de certo tamanho tenha uma subsequência com soma 0, né, e alguma propriedade prescrita. Então, vamos pegar esse L aqui para ser um subconjunto dos números inteiros, tá? Inteiros não negativos, né? Esse conjunto L é o conjunto de possíveis tamanhos para subsequências. Não negativos não, inteiros positivos. E aí a gente define o SL de G vai ser o menor inteiro positivo, tal que toda sequência com aquele tamanho tem uma subsequência soma 0, cujo comprimento pertence a esse conjunto L aqui. Tá? Então, o que a gente vai fazer é variar o L. Né? Então, variando o L, tem alguns casos particulares assim, que são de maior importância. Então, por exemplo, se o L for todo o conjunto dos inteiros positivos, então esse SL de G vai ser chamado de constante de Davenport do grupo. Ou seja, a constante de Davenport, a gente não se importa com o tamanho da subsequência, pode ser de qualquer tamanho. E isso, o tamanho está descrito aqui pelo conjunto L. Então a subsequência soma 0 pode ter qualquer tamanho. A constante de Gauss, a definição é parecida, só que a subsequência tem que ter tamanho, né, a subsequência soma 0 tem que ter tamanho a ordem do grupo. A constante eta significa que a subsequência tem tamanho, no máximo, o expoente do grupo. E a constante de Erdős-Ginzburg-Ziev é parecida com a de Gauss, só que na de Gauss era tamanho exatamente a ordem do grupo, aqui o tamanho é exatamente o expoente do grupo. Então, assim, acho que inicialmente isso aqui pode embaralhar bastante a cabeça na hora que eu mudar de slide aqui, né? Qual que era qual mesmo, mas aí toda hora eu vou voltar aqui, lembrar assim, constante Davenport não se importa com o tamanho da subsequência soma 0, pode ser qualquer tamanho. Constante de Gauss
a subsequência tem que ter tamanho, ordem do grupo, e por aí vai. Então, vou voltar nisso daqui depois. Bom, tem algumas cotas. Então, a partir de agora, eu vou mostrar algumas cotas. No caso do grupo cíclico, de vez em quando eu vou mostrar a igualdade, mas o que é feito em geral é escolhe um grupo, escolhe uma constante. O problema direto significa calcular o valor da constante para esse grupo. O problema inverso significa pega a constante, né, pega o problema direto que já foi resolvido, tira um elemento da sequência e vê aquelas que, né, quais sequências não satisfazem a propriedade que a gente quer. E o problema com peso é só, ao invés da gente ter a soma, a gente tem uma soma com pesos. Né? Então, bom, vou falar isso com mais detalhes daqui a pouquinho, mas por enquanto vou apresentar só essas cotas aqui. Então, por exemplo, a constante Davenport de um grupo é menor ou igual que a ordem do grupo. Né? Então, para mostrar isso, a gente precisa do quê? Pega uma sequência de tamanho ordem do grupo e mostra que existe uma subsequência soma zero, de qualquer tamanho. Isso volta, a gente pode até voltar lá no primeiro slide aqui, né? Dados 5 inteiros, existe uma subsoma múltipla de 5. É exatamente a igualdade nessa cota aqui. Né? Módulo 5, a constante Davenport vai ser igual a 5. Então, ó, então pega uma sequência com esse comprimento aqui, na ordem de G, e considera essas ordem de G ordem de G somas. Né? Só o primeiro termo, o primeiro mais o segundo, primeiro mais o segundo mais o terceiro, e por aí vai até soma de todos. O que acontece aí? A gente está num grupo com ordem de G elementos. Então, e a gente tem aqui ordem de G subsomas. Se todas elas forem distintas, então uma vai para o zero e acabou. Então, nem todas são distintas. Quer dizer que tem duas iguais. Então, tem duas iguais. Então, tem um GI mais... Né, G1 até... vai somando de G1 até GI, é igual a soma de G1 até GJ, para algum I e J. E aí a gente cancela os primeiros termos, a gente fica com a soma de I mais 1 até... GI mais 1 até GJ, e isso dá zero. Então, a gente encontrou uma subsoma igual a zero. A igualdade aqui vale para grupos cíclicos. Né? Então, por exemplo, né, para provar a igualdade nesse caso, uma vez que a gente tem uma cota superior que a gente acha que é razoável, assim, que é boa, para provar a igualdade, a gente precisa de uma cota inferior boa também. E essa cota inferior é só exibir um exemplo. Então, por exemplo, essa sequência aqui, ó, 1 repetido n menos uma vezes, isso aqui é livre de soma zero, módulo n. Então, por isso que dá igualdade no caso cíclico. Bom, tem algumas cotas quando a gente vai aumentando o posto do grupo, né? A gente pode cotar tanto por cima como por baixo a constante Davenport. Então, tem outras cotas aqui, eu vou exibir aqui agora várias cotas e algumas eu só vou passar mais rápido assim, por elas. Então, por exemplo, essa daqui, constante Davenport, não pede nada sobre o tamanho da subsequência. Essa aqui, a constante eta, já pede que o tamanho da subsequência, soma zero, seja no máximo expoente. A constante S, então aqui pede mais, né, na constante eta, pede mais coisas do que a Davenport. Então, por isso que aqui é um menor ou igual. A constante S pede que a subsequência soma zero tenha comprimento exatamente o expoente. Então, está pedindo mais coisas do que aqui. Então, por isso que é menor ou igual. E aqui, juntando algumas subsequências soma zero de tamanho expoente do grupo,
a gente chega na ordem do grupo. Então, por isso que aqui é menor ou igual. E lembrando, esse aqui, a subsequência aqui, soma zero, tem que ter tamanho a ordem do grupo. Sabe, no caso dos, assim, tem um grupo que todas elas são iguais? Os cíclicos vai? Não. Não. Ocorre a igualdade, por exemplo, desses dois. Muitas vezes ocorre a igualdade entre esses dois, né, a Davenport e a ETA, e entre esses dois aqui também. Mas essa do meio não ocorre. Essa do meio é estrita. Sempre. Aí é restrita? Isso. Tá. Né, por exemplo, se o expoente for igual à ordem, então a igualdade aqui acontece. Né? E isso acontece para vários grupos. Assim, vários grupos, em geral, cíclico e não abeliano. Né? Bom, essa constante E aqui, ela também está bem definida, né? Ela é no máximo 2 vezes a ordem do grupo menos 1, e daqui a pouco eu vou falar um caso onde ocorre a igualdade aqui. Então, esse é o chamado de teorema de Erdős-Ginzburg-Levy. Foi, na verdade, esse o nome que motivou o nome da constante. Beleza, então, ele fala que a do meio nunca ocorre a igualdade, né? Aqui. Isso está aqui, ó. A constante S é maior ou igual que a constante eta mais o expoente menos 1. Então, por isso que é escrita lá. Né? Mas, antes, vou só falar sobre a constante Davenport e a constante de Gauss, que é a primeira e a última daqui, elas têm essa relação. É o seguinte, a constante de Gauss é maior ou igual que a de Davenport, mais a ordem menos 1. Para provar isso, é bem simples, no seguinte sentido. A gente pega S' para ser S' uma sequência sobre G, para ser uma sequência livre de soma zero, de tamanho, no máximo, a constante de Davenport menos 1. Então, é o máximo possível, né? Constante de Davenport menos 1, o máximo possível sem soma zero. E aí a gente agrega vários zeros. Quantos zeros que a gente agrega a essa sequência? Ordem de G menos 1. Então, com isso, a gente vai ter uma sequência maior, né? Com esse tamanho aqui. Constante de Davenport mais a ordem menos 2 elementos. E ela não tem uma subsequência, soma zero, de comprimento ordem de G. Justamente porque aqui tem ordem de G menos 1 e aqui não tem uma soma zero. Então não dá para completar. Assim. Então vale essa desigualdade. A gente exibiu uma sequência desse tamanho que não tem subsequência soma zero de comprimento à ordem de G. Isso implica que a constante Gauss é maior que esse tamanho mais 1. Maior ou igual que esse tamanho mais 1. E aí a conjectura de Gauss afirma que vale a igualdade aqui. Né? E, na verdade, isso já foi provado para grupos abelianos. Aí fica faltando grupos não abelianos. Tá. De forma similar, a gente pode provar essa desigualdade aqui. Né? O argumento é só o mesmo, é só dar uma adaptada aqui na quantidade aqui, nas quantidades de elementos das sequências. Então, prova isso daqui, e a conjectura de Gauss-Wang diz que vale a igualdade aqui. E essa aqui não foi provada nem para grupos abelianos. Bom, pelo teorema fundamental dos grupos finitos, né, no caso, a gente pode escrever um grupo abeliano, grupos abelianos finitos. A gente pega um grupo abeliano e escreve ele dessa forma aqui, onde N1 divide o N2, né, é um produto de cíclicos, né?
Então, N1 divide N2 divide NR. Esse NR aqui é o expoente do grupo, a ordem do grupo é o produto, né, de N1 até NR, e R é o posto do grupo. E aí a gente tem alguns fatos interessantes assim, em relação a essa escrita, né? Aqui evidencia bem o posto do grupo. A maioria das coisas que foram feitas em soma zero está em posto 1, né, para grupos cíclicos, e posto 2. Para posto 3 não tem quase nada. Quase tudo é problema em aberto em posto 3. E aqui, então a gente tem essa desigualdade, por exemplo, né, isso aqui sempre vale. E a igualdade aqui vale para P grupos abelianos ou para rank 2. Para rank 1 também. Rank 1, rank 2 e P grupos abelianos. O que acontece? Existem grupos com rank maior ou igual que 4, infinitos grupos com rank maior ou igual que 4, onde essa desigualdade aqui, desigualdade é estrita. Então, de 4 para frente, bagunça bastante. No 3, está quase tudo em aberto. Então, tem muita coisa interessante para ser feita aí. Só que ainda tem uma conjectura que afirma o seguinte: se todos os elementos aqui, se todos os cíclicos aqui forem iguais, então vale a igualdade. Então, uma conjectura famosa aqui é essa daqui, constante Davenport do ZNR. Vale isso daqui. Tem uns resultados parciais, né, indo nessa direção, que é, por exemplo, o limite desse quociente aqui dá 1, né, mas ainda está meio longe da igualdade. Né? Assintoticamente parece que sim, mas está meio longe ainda. Além disso, essa daqui, essa desigualdade aqui, ela mostra é uma cota para constante de Davenport, só que em função do expoente, né? Lembra que constante de Davenport não se importa muito com o tamanho da subsequência, só que ainda tem uma cota que depende do expoente. Então, acho que isso aqui é bem interessante também. E aqui eu disse lá atrás que eu ia exibir uma cota, a demonstração de quando a igualdade acontecia aqui, né? Nessa desigualdade. Então, chegou a hora. Então, aqui a gente dá uma cota superior e uma cota inferior. Cota inferior é um exemplo de uma sequência que não tem subsequência de comprimento n e soma zero. Então, geralmente o mais difícil é a cota superior. Então, para cá a gente usa o teorema de Chevalier-Warning. Né? Só lembrando que o teorema de Chevalier-Warning afirma o seguinte: a gente pega P um número primo e polinômios, né, K polinômios em N variáveis, tais que o 000 é uma raiz comum, né, módulo P. Então, o Fi de 000 dá tudo zero. Então, se a gente tiver nessa hipótese aqui, se a soma dos graus for menor do que o número de variáveis, então o número de zeros comuns é múltiplo de P. O número de raízes comuns desses polinômios é múltiplo de P. Em particular, a gente já tem uma raiz comum, né, que é o 000. Então, isso implica que existem zeros comuns não triviais, né, onde nem todas as entradas aqui são zero. Né? Então, a gente vai usar isso para demonstrar. Tá? Então, primeiro a gente vai supor que n é primo. Então, a gente vai pegar, né, esse n aqui de cima, a gente supõe que ele é primo, pega uma sequência de tamanho 2n menos 1 e quer mostrar que existe uma subsequência de tamanho n e soma zero. Então, para isso, a gente vai considerar esses polinômios aqui, ó, f1 e f2. Cada um deles com n variáveis. E aqui, ó, x1 elevado a n1. Isso aqui é x elevado a n1. Isso ou é 0 ou é 1 pelo
pequeno teorema de Fermat, né? Porque ou é 0 ou é 1. E só é 0 quando x1 é 0. Né? Então, a gente vai usar bastante esse argumento aqui. E aqui embaixo, né, esse segundo polinômio, é a mesma coisa, só que com esses pesos aqui. Né? Os pesos são os elementos da sequência, termos da sequência. Então, pega uma... Né? Ah, tá. Uma coisa. A gente tem que verificar que vale a hipótese aqui. A soma dos graus... Pode falar? Esses polinômios são em N variáveis? Em n variáveis. Isso. Mas por que tem x2n menos 1? Não, desculpa. Em 2n menos 1 variáveis. Ah, tá. Desculpa, tá errado aqui. Isso. Tá. Então, aí tem 2n menos 1 variáveis. A soma dos graus é 2n menos 2. E o número de variáveis é 2n menos 1. Então, a gente está nessa hipótese, né? Então, pode usar o teorema de Chevalier-Warne. Então, para o primeiro cara aqui ser 0, né? Para ser uma raiz aqui desse primeiro polinômio, ou a gente tem que ter que todos são 0, ou exatamente n deles são diferentes de 0. Né? Porque ou essa soma aqui está entre 0 e 2n menos 1. Né? Quando a gente eleva aqui os termos a n menos 1, a gente vai estar somando ou 0 ou 1. Então, tem que ter exatamente n, né? Ou todos são 0, ou tem que ter exatamente n deles diferentes de 0. Tendo exatamente n deles diferentes de 0, a gente olha para o segundo polinômio, que esses caras vão ser raízes também, e aí a soma dos respectivos aqui, né, g's, vai ser 0. Então a gente encontra n dos g's, cuja soma é 0. E aí acabou. Então essa é a ideia da demonstração, assim, essa é a ideia da cota superior para n'. Só que eu vou pular essa parte, mas dá para mostrar que o problema aqui é multiplicativo, no sentido de que se vale para n e vale para m, então tem que valer para m e n também. Isso aí é uma coisa indutiva, é só ir tirando de n em m e depois usar para m. Então é uma induçãozinha aqui, tranquilinho aqui. Então, faltou agora só mostrar a cota inferior. Para a cota inferior a gente precisa de um exemplo, né? E aí, 0 repetido n menos uma vezes e 1 repetido n menos uma vezes. Então, isso aqui é livre de soma subsequência de soma 0 de comprimento n. Então, só lembrando, né, esse 2n menos 1 era justamente o problema da introdução aqui, né, o problema B. 2 vezes 3 menos 1 dava esse 5 aqui. Beleza. Bom, tem algumas outros resultados aqui que eu vou só citar rapidamente. Tem esse aqui. Esse problema ele foi proposto na década de 80 por um cara chamado Chemnitz. Ficou conhecido como conjectura de Chemnitz. Ficou em aberto por 20 anos até que esses dois caras aqui, Heyer e Di Fiore, de forma independente, provaram. Na verdade, essas datas aqui são dos artigos, né? Mas eles anunciaram em 2003. Um problema que foi em aberto 20 anos. Eles tinham acabado de sair do ensino médio quando eles provaram isso daí. Só que assim, eles são medalha de ouro em Olimpíada Internacional e por aí vai. Então assim, eles... se vocês olharem a demonstração, ela é bem elementar, mas bem trabalhosa também. Então, ele não usa nada de muito... Não, tudo é elementar mesmo, mas difícil. A demonstração é difícil. Bom, adaptando essa demonstração aqui, dá para chegar nesse resultado, né? Em geral, para grupos abelianos de posto 2. Tem essa cota superior aqui, que é polinomial aqui, n elevado a r, né? Isso aqui pelo princípio da casa dos pomos, por quê? Se a gente tem essa quantidade de elementos,
no grupo, então quer dizer que tem n deles são iguais, e a soma desses n iguais vai dar zero. Também com um exemplo parecido com esse daqui, né? Adaptando esse exemplo, a gente dá uma cota inferior, e lembrando que o problema é multiplicativo, e a igualdade aqui acontece para n igual a 2, né? A cota inferior é igual a superior para n igual a 2. Na verdade, isso implica que a igualdade vale para a potência de 2. E, na verdade, essa cota inferior dá para melhorar desde que o posto aqui seja pelo menos 3. Então, se o posto aqui é 3, dá para melhorar essa cota inferior. A gente coloca uma constante aqui maior do que 1, né, multiplicando essa cota inferior. E também a cota superior. Essa aqui é muito ruim, porque ela garante n caras iguais para você somar e dar zero. Só que isso aqui dá um n elevado a r mais 1, né? Só que tem cotas aqui também lineares, né? Uma constante vezes n, cota superior. E aqui a conjectura para r igual a 3, né? Posto 3, a principal conjectura é essa daqui. E aqui já separa, no caso, n par de n ímpar. Tá, então, deixa eu ver quantas horas. Então agora, a gente vai falar sobre problemas com peso, falar bem rapidamente. Problema com peso é basicamente o seguinte. Ao invés de considerar somas, a gente considera somas com pesos. E o conjunto de pesos vai ser um subconjunto dos inteiros que não contém nenhum múltiplo do expoente do grupo. Senão fica fácil, é só multiplicar pelo expoente, dá zero e pronto. Então, por exemplo, a constante Davenport com pesos em A é o menor inteiro positivo L, tal que toda sequência de comprimento maior ou igual que L contém alguma subsequência T, tal que a soma multiplicada, né, a soma ponderada, né, por esses elementos aqui de A vai dar zero. Então, tem alguns tipos de pesos que são mais melhores mais importantes assim, de se tratar. E aqui eu defini só a constante de Davenport, mas pode definir todas as outras do mesmo jeito. E aí também vai valer as mesmas desigualdades que a gente viu lá atrás. Todas elas vão valer aqui também, só que pode ser que não ocorra mais a igualdade. Então, na verdade, em 2014, o Bavin, que é lá da UFV, né, de Viçosa, ele mostrou que existem grupos para os quais essa... Deixa eu ver qual desigualdade que é. Essa desigualdade aqui. Tanto essa como essa são estritas. Então, para problema com peso, então já pode dar essa diferença aí. Alguns resultados de antes não vão valer agora. E aí tem alguns conjuntos de peso que são mais estudados. Por exemplo, conjunto de pesos de 1 até t, né, os números inteiros de 1 até t. Isso significa que a gente pode repetir o elemento do grupo. Então a gente repete no máximo t vezes o elemento da sequência. Bom, tem vários resultados sobre isso. Em geral, para grupo cíclico, não muito mais do que isso. Né? Também para esse conjunto de pesos aqui, resíduos quadráticos, módulo n. Tem também esse daqui, que é na sequência você pode pegar ou o elemento ou o seu inverso, né, para dar soma zero. Aqui eu acho que eu vou pular esse resultado, mas eu ia demonstrar isso daqui, que é a constante Davenport do grupo cíclico com esse conjunto de pesos aqui vai dar essencialmente o logaritmo de n na base 2. Isso aqui é trivial também para grupo cíclico, mas quando a gente aumenta o posto, já fica mais difícil. Tá, deixa eu pular esses resultados. Também tem esse resultado aqui, para esse peso 1s, onde s ao quadrado é 1, mais s não é mais ou menos 1 módulo n. Então, tem algumas cotas para isso daqui, algumas igualdades já.
E agora eu vou falar sobre grupos não abelianos. Então, para grupo não abeliano, a gente tem que mudar a notação porque soma comuta, né? Agora, produto, em geral, não necessariamente, né? Então, produto é mais fácil a gente falar que não comuta. Então, para grupos não abelianos, a gente vai só trocar soma zero por produto 1. Tá? Na verdade, trocar soma por produto. E tudo a gente consegue definir da mesma forma, né? Tanto os problemas com peso também, tudo da mesma forma a gente consegue definir. Só que a sequência soma zero vira uma sequência produto 1 em alguma ordem. Então, produto pode ser 1 em uma ordem, pode ser diferente de 1 se a gente mudar a ordem do produto. E só lembrando, né, a constante de Davenport era no máximo a ordem do grupo. Só que para grupos não abelianos, como a gente pode trocar a ordem e dar elementos diferentes, a constante de Davenport cai pela metade. Tá? É no máximo a metade da ordem, um pouquinho mais do que a metade da ordem do grupo sobre 2. Um pouquinho mais do que a metade da ordem do grupo. E, em geral, aqui, para grupos não abelianos, o que a gente vai tentar fazer é achar subgrupos ou quocientes que a gente já sabe lidar. Por exemplo, um subgrupo que é cíclico, então um subgrupo de posto 2, né, abeliano de posto 2, essas coisas assim que a gente vai tentar encontrar assim, para resolver os problemas. Então, os grupos mais estudados, nesse caso aqui, são os grupos de Edrall, né, onde todas as constantes aí estão calculadas, né, o grupo de cíclico, né, que é uma generalização dos quaternions, grupos metacíclicos, só que metacíclicos só de alguns tipos. Né? O metacíclico, em geral, não funciona. Assim, os argumentos até agora não funcionam. Né? E a igualdade... Ah, tá. Tem uma igualdade aqui, ó, que já foi verificada para vários grupos, né, metacíclicos. Na verdade, quase todos que grupos metacíclicos que a constante de Davenport foi obtida, deu o mesma formulinha aqui, né, para o valor. Só que deve ter mais ou menos um mês a gente conseguiu um contra-exemplo para essa igualdade. Então isso aqui nem sempre ocorre, mas aí fica a pergunta, né, de quando que essa igualdade ocorre e quando que ela não ocorre. Para grupos de posto maior, né, para grupos não abelianos de posto maior que isso, acho que o mais simples que a gente conseguiu pensar assim foi um produto de um diedral por um cíclico de ordem 2. Nesse caso, a gente conseguiu resolver os problemas diretos também, mas o inverso ainda ficou faltando. Então, assim, a gente conseguiu, por exemplo, mostrar a conjectura de Gall e de Gauss-Wang para esse grupo aqui. Só que aqui já fica difícil, por exemplo, trocar esse 2 para um 3. Se a gente trocar de 2 para 3, eu já não sei fazer mais. Né? Tem muito restinho de elementos que a gente tem que lidar e a conta fica bem mais complicada. E esse aqui é o menor possível, assim, né, de posto 3, não abeliano, acho que é um exemplo mais simples que tem. Mas aí tá, é um primeiro resultado que ainda ninguém tinha feito. Né? E aqui, essas conjecturas de Gall e Gauss-Wang, o que a gente acabou fazendo foi encontra as constantes e verifica que vale a igualdade nas conjecturas. Mas o problema é que, para isso, a gente tem que ter as constantes. Né? Aí fica uma pergunta, né? Será que tem algum jeito de mostrar que vale a conjectura sem concluir sem saber o valor de cada constante? Né? Porque, por exemplo, para grupo abeliano, o que foi feito foi isso, né? Rank 3 para frente, né? Posto 3 para frente, não se sabe as constantes.
Só que ainda assim, uma dessas conjecturas foi provada, né? Então, é mais trabalho aí, né? E agora, problemas inversos. O que são os problemas inversos, né? Eu vou falar aqui em particular do problema inverso em relação à constante Davenport, que é o seguinte. Dado que a gente já tem a constante Davenport, se a gente olhar para sequências com um elemento a menos, né, do que a constante Davenport, algumas delas são livres de soma zero ou de produto 1. A pergunta que fica é, quais são elas, né? Qual a estrutura que tem essas sequências? Então, assim, por exemplo, para o grupo cíclico, Zn, sequências de tamanho n-1, quer dizer, sequências livres de soma zero, elas têm que ter tamanho no máximo n-1. Nesse caso, dá para mostrar que existe um elemento da sequência que tem uma multiplicidade muito alta. Tá? Tem um cara que se repete muitas vezes. Então, por exemplo, quando o S aqui tem a máxima quantidade possível de elementos, né? Quando S tiver exatamente n-1 elementos, então aqui vai dar 2 vezes 2n menos 2 menos n mais 1. Então isso aqui mostra que existe um elemento de multiplicidade pelo menos n menos 1. Então a sequência não tem jeito, tem que ser a sequência constante aqui, né? Todos os termos iguais. No caso de n menos 2, né? Se a sequência tiver n menos 2 termos, então quer dizer que ou é todo mundo igual, ou é quase todo mundo igual, e um dos caras é o dobro do que se repete muito. Bom, tem vários resultados aí sobre o problema inverso, né, em relação, por exemplo, à constante de Davenport. Então, por exemplo, para grupos abelianos de posto 2, isso aqui, na verdade, essa referência aqui é de um survey que só cita os resultados. Mas se você olhar esse resultado todo, né, o problema inverso em relação à constante Davenport e, na verdade, também em relação à constante de Erdős-Ginzburg-Sieve, isso aí deve ter mais de 100 páginas de artigos. É uma série de artigos mostrando isso. Juntando deve ter mais de 100 páginas. Então, é bem difícil. Né? Bom, também já foi provado aqui para alguns grupos não abelianos, né, em geral aqui o diedral. Também a gente consegue mostrar que tem um elemento que se repete muitas vezes. Né? O grupo dicíclico também já foi resolvido. Alguns casos aqui, alguns metacíclicos também foi resolvido. Então, vou saltar isso aqui. E, por exemplo, no caso do diedral, vou só citar esse exemplo aqui do diedral. No diedral, a constante Davenport vale n mais 1. Desculpa, n mais 1. Davenport vale n mais 1. E se a gente pegar sequências de tamanho n, que são livres de produto 1, então a gente consegue dar a cara dela, né? A cara dela vai ser essa cara aqui, ou essa daqui, se o n for 3, né? Mas, em geral, essa daqui. O que acontece? Se a gente tiver muitos elementos no subgrupo normal, né, de ordem n, então quer dizer que a gente pode usar o problema inverso no subgrupo sem n. Né? E aí a gente usa esse problema inverso e resolve. Resolve o problema inverso aqui e resolve para o diedral. Agora, se tiver muitos aqui, beleza. Agora, se tiver poucos, quer dizer que tem muitos na única classe lateral. Né? Essa classe lateral aqui
x vezes y potência qualquer coisa. Então, tem muitos elementos dessa forma. Tendo muitos elementos dessa forma, nota o seguinte, se a gente pegar dois elementos dessa forma, sei lá, x, y elevado a alfa e x, y elevado a beta, multiplicar, em uma ordem vai dar y elevado a beta menos alfa, né? Lembrando que para trocar o x de lugar com o y elevado a alfa, o y vem para cá como y elevado a menos alfa. E o x tem a ordem 2. Então isso aqui vai dar y elevado a beta menos alfa. Só que se a gente trocar a ordem, vai dar um alfa menos beta. Isso quer dizer que a gente consegue controlar o sinal do expoente. Então no expoente, a gente pode usar o problema com peso mais ou menos 1. Né? Então a ideia é essa. Aí a gente usa o problema com peso mais ou menos 1 e resolve. Né? Bom, para outros grupos aí também, dá para usar a mesma ideia. Tá? Eu vou pular essa parte aqui. Para o dicíclico também, a gente pode usar que ele, quociente pelo seu centro, vai dar o diedral. E aí usa o resultado aqui do diedral. E também aqui tem alguns resultados sobre a constante de Erdős-Lindblom-Lizzi, o problema inverso em relação às constantes. Para posto 1 e 2 está resolvido, né? Para posto 2 é um problema muito difícil, e também para alguns grupos não abelianos também está resolvido. Mas ainda são poucos grupos, assim, né? Não tem, principalmente metacíclico, são poucas formas assim, de grupo onde isso está resolvido. Então, bom, quanto tempo eu tenho? Acho que... Pode continuar, sabe? Tá acabando, só mais 2 slides aqui. Então, bom, acho que vocês viram aqui que se a gente mudar o grupo, tem pesos, tem grupos diferentes, tem 4 constantes, por enquanto, né, apareceram 4 constantes, né, que dependem do grupo, dependem do conjunto de pesos. Cada uma dessas coisas vai dar um problema que pode ser totalmente diferente. Então, assim, tem muita coisa para fazer nessa área. E, além disso, tem outras constantes. Né? Então, por exemplo, se a gente olhar para essa aqui é chamada de constante de Davenport grande. Né? Então, o que significa essa constante? Na verdade, essa aqui ela só é interessante para grupo não abeliano. Né? Para grupo abeliano, as duas constantes de Davenport, tanto a pequena como a grande, vão ser iguais. Então, o que é essa constante grande? Ela significa o tamanho máximo de uma sequência produto 1 que não pode ser fatorada em duas com produto 1. Lembra o seguinte, né? Em abeliano, né, se a gente tiver no caso abeliano, se a gente tiver uma soma zero, uma sequência soma zero, e dentro dela a gente tiver uma outra sequência soma zero, né, como subsequência dela tiver outra soma zero, então o outro pedaço também tem que ter soma zero. Né? Se a gente tiver, tipo assim, uma sequência AB, a soma é zero. E se A tem soma zero, quer dizer que B também tem soma zero. Mas, para não abeliano, isso não necessariamente é verdade. Se a gente tiver um produto 1, e se a gente pegar alguns dos termos e obter um produto 1, não necessariamente o produto dos outros também vai dar 1, né? Porque pode mudar a ordem. Então, essa constante Davenport grande aqui, ela aparece aqui nos grupos não abelianos. Já tem alguns resultados interessantes para ela, né? Tem cota superior e inferior, a depender aqui da constante pequena e também desse subgrupo, né, o tamanho do subgrupo derivado, né? Acho que é esse o nome, se não me engano. Que é gerado lá pelos computadores, né? E aqui, bom, tem igualdades aqui, né? Quando a cota inferior aqui se torna igualdade, tá?
em geral, para soma zero, a cota inferior geralmente é boa. Tá? Geralmente, né? Sempre não, mas geralmente se encontra uma cota inferior razoável, provavelmente o resultado está ali perto, né? O valor exato está ali perto. E também aqui também tem seu problema inverso, que já foi resolvido para alguns grupos, né? Por exemplo, de geral e de cíclico. E também tem outras constantes, né? Por exemplo, a de Olson e a constante de Harbor. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre elas, não, mas a diferença entre elas, né? Por exemplo, a constante de Olson é parecida com a constante de Davenport. E a constante de Harbor é parecida com a constante de Erdős-Winsburg-Ziev, a constante S. Só que, qual que é a diferença? É que a gente troca de sequência, no lugar de sequência, a gente coloca conjunto. E isso acaba por não permitir mais repetições. Né? Então, tem resultados sobre isso também, só que essas duas aqui são mais difíceis, no sentido de que, né, por exemplo, a de Olson, nem a constante do cíclico está determinada. Tem cotas superiores e inferiores, boas, mas o valor exato não está determinado ainda. Então, bom, é isso. E sobre essas duas, eu nunca trabalhei assim, muito, então não saberia dizer, mas muita coisa sobre isso. Mas eu sei que elas são mais difíceis porque não tem quase nada. Assim, nem do grupo cíclico. Então, é isso. Bom, obrigado aí tanto pelo convite aí, como pelas perguntas também aí no meio. Acho que isso aqui confunde, né? Esse assunto pode confundir muito, assim, de início. Obrigado. Bom, Obrigado, Sábio. Bom, já teve perguntas, mas se tiverem mais perguntas, mais dúvidas, observações. eu tenho só mais um comentário aí. Nossa, eu achei muito interessante, sabe, não? Essas coisas muito boas. Legal. Talvez a gente converse um pouco depois. Mas vocês usam algum programa computacional para ajudar nesses cálculos? Não, porque as coisas crescem muito rápido. Por Ah, exemplo, a gente tem que, né, se a gente quiser testar, por exemplo, a constante de Davenport, para ver se de um grupo é certo valor. A gente tem que pegar todas as sequências com aquele tamanho e para cada sequência a gente tem que olhar para as subsequências. Soma zero. uhum. Então, por isso, assim, isso cresce muito rápido. Então, assim, acho que eu tentei uma vez fazer para o grupo cíclico de ordem 7, uma das constantes lá. Já não dava, sabe? Já não dava? Ordem Já não dava. 7 já não Ordem dava? 7. Uhum. Nu? Legal. Parecia Valeu, muito. obrigado. Mais perguntas ou Outro reclamações ou sugestões? Um comentário aqui. O Abílio que mexe mais com essas duas constantes aqui, né? O Olson e Abílio lá de Viçosa. E você está trabalhando com que atualmente, exatamente? Que constante está tentando achar? Atualmente, bom, ontem eu comecei a mexer um pouquinho com o Abílio, mas foi só ontem. E cadê? Onde está? Tá, há pouco tempo a gente conseguiu resultados sobre esse daqui. E agora, o que a gente estava fazendo era trocar esse 2 para um 4. Foi justamente trocando esse 2 para um 4 que a gente conseguiu um dos contra-exemplos para a conjectura de Gauss. E aí, só que assim, a gente
só obteve algumas desigualdades que geravam o contra-exemplo, mas valor exato ainda a gente não tem nenhum aqui para quando a gente troca de 2 para 4. Então, assim, a gente está mexendo nisso agora, trocando esse 2 para um 4. Trocando para 3, não parece que fica difícil de mexer. Trocando para 4, parece ser mais fácil, porque a gente pode usar que esse cara aqui vai ser um subgrupo. Ou subgrupo não, vai ser um quociente. Tá? Então, até o final do ano passado a gente estava mexendo com esse grupo aqui, aí a gente acabou as constantes dele e agora trocou de 2 para 4. Tá vendo isso? Ok, obrigado, Sábio. Algum outro comentário? Vamos aplaudir novamente, então? Valeu. Muito obrigado, Sábio. A vocês, pela atenção. Sabe, o pão de queijo, o coordenador